Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquela situação onde o homem começa a tomar um remédio para a próstata e o esperma desaparece. E eu vou falar sobre outras condições também que podem levar ao surgimento desse sintoma. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Então é muito comum a gente atender no nosso consultório pacientes idosos, homens idosos com problemas de próstata, né? São pacientes que já têm a próstata um pouco aumentada, que já têm uma certa dificuldade para urinar e a gente geralmente prescreve para esses pacientes alguns medicamentos. Um medicamento muito comum é o medicamento da classe dos alfa-bloqueadores, né? Os principais são a tansulosina e a doxazosina. Esses medicamentos eles vão abrir ali a próstata, né? Fazendo com que a urina passe com mais facilidade, né? Eles vão promover o relaxamento de uma estrutura, de uma região chamada colo vesical. O colo vesical é aquela região muscular ali da transição da bexiga para a uretra. A uretra prostática, que é a porção da uretra que passa no interior da próstata. E é muito comum que esses pacientes voltem no retorno após terem tomado o remédio e digam que eles pararam de ejacular ou que a ejaculação diminuiu muito, né? Isso é um fenômeno conhecido como ejaculação retrógrada. E aqui eu vou explicar hoje para vocês por que isso acontece e falar também outras situações que ele pode acontecer. Bom, é importante a gente saber que ejaculação é diferente de orgasmo, né? O orgasmo é um fenômeno do sistema nervoso central que reflete um conjunto de sensações que o homem sente no momento da excitação sexual, que geralmente no sexo masculino acaba coincidindo com o fenômeno da ejaculação. Mas então vamos entender um pouquinho do fenômeno da ejaculação primeiro. A ejaculação tem duas fases, a fase de emissão e de expulsão. A fase de emissão envolve algumas estruturas, como dutos deferentes, a próstata, as vesículas seminais, o colo vesical e a uretra prostática. Primeiramente, ocorre um fechamento do colo vesical, né, impedindo que o sêmen caia para a bexiga, né? E aí o líquido vem dos dutos deferentes, né, o sêmen, que é o líquido ejaculado, que é conhecido como sêmen ou como esperma. Esse líquido vem dos dutos deferentes, das vesículas seminais e da próstata e se mistura ali na região da uretra prostática, né? É muito comum a gente receber pacientes no consultório que perguntam se fizerem vasectomia vão parar de ejacular. E aqui eu vou falar para vocês que não. E eu vou explicar de onde vem esse líquido, para vocês verem por que esses pacientes não param de ejacular e continuam ejaculando quase que normalmente. E para vocês saberem, 65 a 75% do líquido seminal vem das vesículas seminais. 25 a 30% vem da próstata, 5 a 10% vem dos dutos deferentes e 1% vem das glândulas bulbo-uretrais. Então, na cirurgia de vasectomia, é cortado o duto deferente. Então, 5 a 10% só do sêmen, do líquido seminal, vai deixar de passar. O restante todo vai continuar saindo, porque vem das vesículas seminais, vem da próstata, vem das glândulas bulbo-uretrais. Então o paciente continua tendo ejaculado, só que sem os espermatozoides que viriam aí pelo duto deferente. E esse fenômeno de emissão do sêmen, ele tem um controle na medula, né? Na coluna, na medula espinhal, e ele vai sofrer interferência, por exemplo, de patologias, de doenças que tragam problema, que lesionem a medula, né? Então esse fenômeno pode ser afetado, por exemplo, num paciente lesado medular, um paciente que sofreu um acidente, teve uma lesão na coluna, uma lesão medular, pode ter esse fenômeno afetado. E o fenômeno da expulsão, ele é proveniente de uma coordenação de movimentos, de ações no colo vesical, no esfíncter uretral externo. Então o colo vesical se fecha, impedindo que o sêmen caia para a bexiga e o esfíncter uretral, por exemplo, se abre, deixando o caminho livre para que esse sêmen siga para frente na uretra e seja ejaculado para o meio externo. Além disso, também ocorre uma contração de músculos do períneo, né, expulsando esse sêmen para fora do corpo pela uretra. E o fenômeno de expulsão segue uma ação coordenada entre o colo vesical, a musculatura ali do colo vesical que vai se fechar, impedindo que o sêmen caia para a bexiga, o esfíncter uretral externo, que vai se abrir, deixando o caminho livre para que esse sêmen siga para frente e saia para o meio externo pela uretra.
e também de músculos pélvicos, né, da musculatura pélvica que vai se contrair ali, empurrando esse sêmen para fora. E esse fenômeno também sofre ação de nervos, é comandado por nervos provenientes da medula. Então, mais uma vez, o paciente que tem uma doença na medula, que é um lesado medular, que tem uma lesão neurológica, ele pode ter afetado esse mecanismo também de expulsão do sêmen. E nesse processo de ejaculação existe a ação também de alguns neurotransmissores, né? Dentre eles, eu vou falar aqui da serotonina, né, que tem uma ação inibitória da ejaculação. Tanto que o principal medicamento utilizado na ejaculação para tratar a ejaculação precoce é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, né? A gente conhece, o mais famoso deles é a paroxetina, né, que a gente usa muito para tratar a ejaculação precoce. Outro neurotransmissor que também é envolvido no fenômeno de ejaculação é a dopamina, né? Tanto que a gente sabe que a dopamina ela tem uma ação excitatória, né? Então, aqueles pacientes, por exemplo, que têm doença de Parkinson, que usam um medicamento chamado levodopa, eles podem ter uma hiperestimulação sexual, apresentam um maior número de masturbações, ereções noturnas. Isso é um fenômeno que às vezes é observado nos pacientes que fazem uso dessas medicações. E o contrário também é observado. Pacientes que usam antagonistas da dopamina, medicamentos que bloqueiam a ação da dopamina, por exemplo, como o haloperidol, né? A gente vai utilizar isso em tratamentos psiquiátricos, né? Esses pacientes também podem apresentar o inverso, né? Uma inibição dos fenômenos excitatórios, uma inibição da sexualidade e da ejaculação. E muitas vezes, quando ocorre algum problema, algum defeito nesse mecanismo, ocorre o fenômeno, né, da ejaculação retrógrada. E como que acontece isso? Isso geralmente ocorre porque o colo vesical é incompetente. Na hora que o sêmen vai passando, o colo vesical não se fecha. Então esse sêmen acaba caindo para a bexiga, né? E quando que a gente vai observar isso? Bom, nesses pacientes, como eu citei anteriormente, que começam a usar medicamentos alfa-bloqueadores, como o intuito dos medicamentos é relaxar o colo vesical para que a urina passe, no momento da ejaculação esse colo vesical, esse músculo vai estar relaxado, ele não vai se fechar. Então o sêmen não vai sair para o seu caminho externo do meio externo, vai acabar caindo para a bexiga. Outra situação é em pacientes que fazem cirurgias para tratamentos de aumento da próstata, de hiperplasia prostática, ressecção endoscópica da próstata. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre doenças da próstata, né, até sobre essa cirurgia em si. Então, esses pacientes, eles fazem uma raspagem da próstata, né, aquela popular raspagem da próstata, e isso vai fazer com que o colo vesical fique aberto, com que ele não se feche mais durante a ejaculação, fazendo com que o sêmen também caia para a bexiga. Outras cirurgias que também podem causar isso são cirurgias retroperitoneais, por exemplo, pacientes que têm câncer, que têm linfonodos, gânglios retroperitoneais que precisam ser retirados. Na remoção desses gânglios pode ocorrer também um comprometimento dos nervos que vêm da coluna e que atuam no fenômeno da ejaculação. Outro tipo de cirurgia são cirurgias coloretais, né? Pacientes que têm câncer, que têm tumores de reto, que fazem amputações coloretais, também podem ter um comprometimento nesses nervos que atuam aí no processo da ejaculação. E outra situação que é comum a gente observar na prática também, na ejaculação retrógrada, é no paciente diabético. Existem estudos com relatos de até 32% de ejaculação retrógrada no paciente diabético. O que ocorre é que no diabético, no longo prazo, vai ocorrendo uma lesão nervosa ali, das fibras nervosas que vão para o colo vesical, e isso vai deixando o colo vesical mais incompetente, fazendo com que ele não se feche durante a ejaculação. Então, um paciente que apresenta, por exemplo, uma lesão nervosa, que apresenta uma ejaculação retrógrada, um paciente diabético que apresenta uma ejaculação retrógrada, ou mesmo também uma disfunção erétil, o médico já deve suspeitar que esse paciente já pode estar apresentando um comprometimento neurológico ou mesmo vascular por causa da disfunção erétil, secundário ao processo de diabetes que pode estar mais avançado. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. A ejaculação retrógrada é comum no nosso dia a dia, seja por medicamentos ou mesmo pelo diabetes, que é uma doença tão prevalente aí na nossa sociedade. E a gente precisa saber, o paciente precisa estar orientado e saber por que isso está acontecendo com o seu organismo, certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixa um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa ser beneficiado dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.